Vamos lá agora para a questão de número 15. Essa questão 15 que é sobre a NBCTG 41, resultado por ação. A Ômega S.A. é uma empresa de capital aberto que opera no mercado brasileiro. Em 1/1 de 2000x3, a Ômega S.A. tinha 10.000 ações ordinárias em circulação, com valor nominal de R$ 7,00. Ao longo do referido exercício financeiro, a Ômega S.A. realizou as seguintes operações envolvendo instrumentos patrimoniais. Aí ele traz aqui o quadro, né? A partir dessas informações e das disposições da NBCTG 41R2, o número médio ponderado de ações em circulação, que servirá de base para o cálculo do lucro médio por ação da Ômega S.A. no exercício financeiro de 2000x3 é... Essa questão aqui, ela foi um pouco mais complicadinha, né? Você teria que conhecer essa forma de cálculo lá da NBCTG 41. Então, eu fiz um esqueminha aqui para tentar ficar um pouco mais fácil esse entendimento. Isso vem lá do item 20, que ele diz o seguinte: o número médio ponderado de ações ordinárias totais em poder dos acionistas em circulação durante o período é... Então, esse comecinho aqui é justamente o que a questão pede. Tá? Ela pede justamente o número médio ponderado de ações que vai servir de base de cálculo. Então, esse número médio ponderado, ele é o número de ações ordinárias totais com os acionistas no início do período, ajustado pelo número de ações ordinárias readquiridas ou emitidas durante o período, tá? Então, a gente primeiro tem que fazer esse ajuste, que é aquela questão das ações emitidas com as ações que foram readquiridas ou emitidas durante o período, e depois nós temos que multiplicar pelo fator ponderador de tempo, ou seja, o passo seguinte vai ser o cálculo da média ponderada. Da média ponderada. Porém, esse fator ponderador de tempo, o que é isso? Aí ele traz aqui também o fator ponderador de tempo é o número de dias em que as ações totais, exceto as em tesouraria, estão com os acionistas em proporção ao total de dias do período. Calma que eu vou mostrar para vocês como funciona isso, tá? Numa tabelinha. Veja que aqui ele fala em número de dias, proporção de dias. Mas, como geralmente a gente usa o ano comercial, que é de 360 dias, onde todos os meses têm 30 dias, a gente pode fazer o cálculo em meses, que fica muito mais fácil do que fazer em dias, tá? E para resolver essa questão, é importante que você faça essa tabelinha aqui. Você vai colocar a data, a descrição, o número de ações emitidas, o número de ações readquiridas, que são as ações em tesouraria, e o número de ações com os acionistas. Tá? Então, lá no enunciado, a primeira data que ele deu foi essa aqui, ó. Ele falou que em 1/1 de 2000x3, ela tinha 10.000 ações ordinárias. Então, esse vai ser o início, tá? Como é tudo 2000x3, eu vou colocar só o dia e o mês, beleza? Então, aqui, ó, em 1/1, esse foi o início. Que foram 10.000 ações emitidas. Não havia nenhuma ação em tesouraria, então com isso
nessa data, tínhamos 10 mil ações com os acionistas, ok? E depois, nós temos que transcrever as informações dessa tabela aqui, ó. 1º do 4, 30 do 6, 31 do 8, 1º do 11. Vamos voltar lá. Aqui, em 1º do 4, houve a emissão de 2 mil ações. Aqui também não tínhamos ações em tesouraria. Então, se haviam 10 mil e foram emitidas 2 mil, aqui ficamos com 12 mil ações em poder dos acionistas. Depois, em 30 do 6, houve novamente a emissão de quantas ações? De 1.500 ações. 12 mil mais 1.500, ficamos com 13.500 ações em poder dos acionistas. Aqui também não tínhamos ações em tesouraria. Depois, em 31 do 8, aí sim houve a recompra. Não foram emitidas novas ações e houve a recompra de 420 ações. Então, se nós tínhamos 13.500 e foram recompradas 420 mil, ficamos com 13.080 ações em poder dos acionistas a partir dessa data, a partir de 31 do 8. Depois, em 1º do 11, houve a recompra de 540 ações. Não tivemos ações emitidas, tá? Então, se tínhamos 13.080 em poder dos acionistas e foram recompradas 540, ficaram 12.540 ações em poder dos acionistas. Ok? Mas a questão ela pede, ela pede no exercício financeiro de 2000x3, certo? Então, nós temos que ir aqui até 31 do 12. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer aquela questão do fator ponderador de tempo, que é o seguinte. Aqui, quando nós tínhamos 10 mil ações, ficamos de 1º de janeiro até 1º do 4 com 10 mil ações. Isso dá quanto? Quantos meses? Dá 3 meses, certo? Foram 3 meses com 10 mil ações em poder dos acionistas. Depois, 12 mil ações foi de 1º do 4 até 30 do 6, o que dá também 3 meses. Então, ficamos 3 meses. 3 meses com 12 mil ações. Depois aqui, a partir de 30 do 6, tivemos 13.500 ações, que ficaram quanto tempo? De 30 do 6 até 31 do 8. Isso dá quantos meses? Dá 2 meses. Depois, com 13.080 ações, foi de 31 do 8 até 1º do 11, o que dá 2 meses. E por fim, aqui 12.540, a partir de 1º do 11, e ficamos até 31 do 12, o que dá 2 meses. Certo? Agora, nós vamos fazer a média ponderada, que é justamente o que ele fala aqui, tá? Nós vamos fazer o ajuste, calcular a média ponderada, multiplicando pelo fator ponderador de tempo. Isso vai ficar da seguinte forma. Nós tivemos aqui, 10 mil. Nós vamos multiplicar por 3 sobre 12.
porque foram 3 meses com 10 mil ações em poder dos acionistas, tá? O ano tem 12 meses, eles ficaram 3 meses, por isso 3 sobre 12. É assim que a gente vai fazer a média ponderada. Depois, 12 mil ações também durante 3 meses. Então, 12 mil vezes 3 sobre 12. Depois, 13.500 que ficaram durante 2 meses. Então, 13.500 vezes 2 sobre 12. Depois, 13.080 que ficaram durante 2 meses. 13.080 vezes 2 sobre 12. E, por fim, 12.040 que ficaram também durante 2 meses. Então, 12.040 não, 12.540 vezes 2 sobre 12. Então, aqui a gente vai ficar com... Ó, isso aqui vai dar 2.500 mais 3.000 mais 2.250 mais 2.180 mais 2.090. Isso no final vai dar 12.020, tá? E é exatamente isso que a questão está pedindo, tá? Esse é o número médio ponderado de ações em circulação que vai servir para a base de cálculo do lucro médio por ação. Complicada, né? E tem uma outra forma também, para quem usa HP, que eu vou mostrar aqui para vocês como que faz, tá? Na HP12C para calcular a média ponderada. Você vai começar apertando F Clear Reg para limpar os registros. Aí você vai digitar cada número, vai apertar Enter, o número de meses e a função de acumulação de estatísticas. Eu vou mostrar para vocês já já. Ó, 10.000, Enter, foram 3 meses, né? Aí 3, e essa tecla de acumulação de estatísticas. Depois, 12.000, Enter, também foram 3 meses, acumulação de estatísticas, que é esse sigma a mais. Depois, 13.500, Enter, aqui foram 2, né? 2, sigma mais. Depois, 13.080, Enter, 2, sigma mais. Por último, 12.540, Enter, 2, sigma mais. E aí, para calcular a média ponderada, é só apertar G e a função de média ponderada, que é esse XW. Vou colocar aqui para vocês verem, para a gente fazer uma vez. Então, F Clear Reg, 10.000, Enter, 3, acumulação de estatísticas, 12.000, Enter, 3, acumula, 13.500, Enter, 2, 13.080, Enter, 2 e 12.540, Enter, 2, acumulou. E para calcular G e média ponderada, tá? Que fica aqui embaixo do 6. Chegando a 12.020.